Oi, terceiro ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é português e matemática. O tema de hoje, para português, vai ser biografia. Então, vocês vão pegar a apostila e abrir na página 13. Ele vai falar sobre René Magritte, 1898 e 1967. 1898 foi quando ele nasceu. 1967 foi quando ele faleceu. Ele foi um pintor belga, um artista plástico mundialmente conhecido. As obras dele misturam realidade com fantasia e, por causa disso, desafiam as percepções dos observadores. Antes de se dedicar à pintura, ele trabalhou em uma fábrica de papéis de parede e foi cartazista. Magritte também participou de um movimento artístico denominado surrealismo. Nas obras desse movimento, os elementos passam a impressão de serem normais, mas, se os analisarmos com cuidado, encontraremos absurdos por toda parte. Veja esta obra dele. Olha aqui, turminha, é esta obra aqui, ó. Podemos concluir que Magritte gostava de retratar maçãs, não é mesmo? Por que será que ele gosta de retratar maçãs? O que tem ali nessa imagem? É um homem. Dá para ver o rosto dele? Ele desenhou uma maçã bem no rosto desse homem. Nesta obra, há um homem de terno, gravata e chapéu. Até parece um retrato comum. Se não fosse, né? Uma maçã verde pairando no ar em frente ao rosto desse homem. Perceba um outro detalhe sutil. O braço esquerdo do homem parece dobrar para trás, dando a impressão de que o cotovelo está meio do lado errado. Não é interessante? Olha como ele é ousado nessas pinturas dele, né, turminha? O texto que você acabou de ler narra a história de vida de uma pessoa. Textos assim apresentam dados precisos, como nome, locais e datas de acontecimentos importantes na vida da pessoa e podem ou não apresentar fotos. Este texto tem o nome de biografia. Olha lá a nossa mão na massa. Agora que você conhece uma biografia, volte para a canção A Casa e, com a ajuda do seu professor, escreva uma pequena biografia sobre um dos compositores. O que vocês vão fazer nessa atividade? Pode fazer lá no caderno de português. Então, vocês vão voltar para o caderno de português, deixa o livro aberto, vai voltar na página 10. Vocês vão fazer essa biografia, escrever no caderno de português, sobre o Vinícius de Moraes ou sobre Toquinho. São duas pessoas diferentes. Onde eles nasceram, as principais obras deles, né? O que eles gostavam de escrever. Escreve sobre um ou sobre o outro. Só escolhe um, não precisa fazer dos dois. Depois que fez essa atividade no caderno, vai virar lá na página 14. Grau do substantivo. O que será que é o grau do substantivo? Pro vai ler e depois vai explicar para vocês. Os substantivos podem variar quanto ao grau, ou seja, podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentando. A formação mais comum para o aumentativo é o acréscimo de ão ou ona no fim da palavra, como por exemplo, cachorrão, meninão, criançona e caixona. As palavras mais comuns para o diminutivo é o acréscimo do inho ou tainha no final da palavra, como por exemplo, cachorrinho, menininho, criancinha, caixinha, quando é tudo bem pequenininho. Agora, se é uma caixa grande, a gente vai usar como caixona. E se é uma criança pequenininha, é criancinha. Se é uma criança grande, criançona. É a mesma coisa do meninão e do menininho.
do cachorrão e do cachorrinho. Veja a seguir outros aumentativos e diminutivos de substantivos. Olha lá, nós temos alguns aumentativos que muda também o jeito de se falar a palavra. Muro, muralha, grande. Homem, homenzarrão. Barco, barcaça. E no diminutivo? O rio virou um riacho. A chuva, um chuvisco. A vila, um vilarejo, porque quer dizer que é tudo bem pequenininho. Olha lá, observe as imagens e ligue as palavras correspondentes. Onde eu tenho uma casa, onde eu tenho uma casinha e onde eu tenho um casarão. Uma casa, uma casinha e um casarão. Vocês têm que ligar essa atividade. Os substantivos que você relacionou têm a ver com o tamanho da casa. Que outras formas você poderia usar para se referir ao tamanho dela? Quais são as outras formas que vocês poderiam estar acrescentando para poder falar sobre essa casa? É para se pensar, né? O que vocês precisam perceber? Que sempre quando ele está diminuindo, o final da palavra ela sempre fica com um inho ou inha. Caixinha, casinha, pequenininha, pequenininho. Quando eu estou aumentando, sempre vai estar no final o ão ou o ona. E se eu estiver aumentando, como que eu posso colocar? Hein? Mulherão, de mulher, grande. Qual outra? Vocês precisam me ajudar. Hein? Do meninão, da meninona, né? Olha o final como é que fica. Aí lá embaixo ele fala assim, no quadro roxo. O grau do substantivo não se refere somente ao tamanho, mas também a variados sentidos. Como, por exemplo, quando alguém diz irmãzinha, não se refere somente ao fato dela ser uma menina pequena ou mais nova, mas também pode estar utilizando uma forma carinhosa para se referir a ela. Quando alguém me diz que a Maria é uma criançona, não quer dizer necessariamente que é uma criança grande, mas pode dizer que está se referindo ao fato de que Maria, mesmo sendo adulta, age ainda com atitudes de criança. Então, a gente sempre precisa ver qual é o sentido desse grau do substantivo. Você está se referindo a alguém como uma pessoa que é adulta, mas na realidade ela age como uma criança, né? Então, você está colocando da criançona. Ou se você está dizendo que, por exemplo, ela é criança pequena mesmo. Então, a gente precisa ver aonde vai estar usando essa palavra. Na página 15, vocês vão ter o mão na massa. O mão na massa vai falar assim. Observe os diálogos e responda. Letra A. Ah, não gostei desse tênis. Que coisinha feia. O que ela quer dizer? Por que ela se referiu ao tênis como coisinha? Porque o tênis é pequeno ou para demonstrar o desprezo pelo tênis? Olha o que eu falei para vocês agora há pouco. Esse sentido de coisinha quer dizer que o tênis é pequeno? Às vezes não. Às vezes ela quer dizer assim, ai, não gostei daquela coisinha. Então ela não está se referindo que ele é pequeno, mas ela está se referindo de uma maneira que ela não gostou. Letra B. Não se preocupe, Felipe. Será uma provinha de rotina. O diminutivo indica: é uma prova pequena ou é uma prova fácil ou de pouca importância. Vocês viram que tem maneiras de se pôr algo que nem sempre é o que ele está querendo dizer. Então, vocês têm que tomar cuidado. A letra C fala assim: Aninha é um doce de menina. O diminutivo indica o quê? O tamanho de Aninha ou o afeto pela Aninha? A letra D fala assim: mas que cabeção entendeu tudo errado. A gíria cabeção indica que o colega ele fez alguma coisa errada ou tola? Ou ele tem uma cabeça grande? É uma gíria. Terminou a página 15.
Vocês vão lá na ficha de atividades, no outro livrinho, tá? Na página 5, palavras cantadas. Aqui, ó. A número 1 fala assim: escreva o substantivo correspondente ao aumentativo ou ao diminutivo. Observe que alguns deles precisam ter a sua grafia adequada. O que é grafia? A maneira da gente escrever. Como, por exemplo, jogo, joguinho ou jogão. Aí, o que está acontecendo? Na letra A, ele tem, se vocês precisam colocar no diminutivo, escrito pequeno, e tem a palavra grande no final. Ou é pequeno ou é grande, sempre no final da primeira palavra, que vai distinguir se é aumentativo ou diminutivo. Então, a letra A é cachorro pequeno. Letra B, cachorro grande. Letra C, homem pequeno. Letra D, homem grande. Letra E, albo pequeno. Letra F, nariz grande. Letra G, nariz pequeno. Letra H, caneca pequena. I, caneca grande. Letra J, jarra grande. E letra K, garrafa pequena. Vocês viram que está explicando o que é para vocês colocarem, tanto no aumentativo quanto no diminutivo. A número 2 fala assim: leia o poema a seguir e responda as questões propostas. Pontinho de vista, de Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico meio zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se fosse formiga falasse e me visse lá do chão, eu ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão. Terminou essa página? Vai virar a folhinha na página 6. Tem assim: letra A. Um ponto de vista é uma opinião. Por que o poema se chama Pontinho de Vista? Por que vocês acham que está no diminutivo pontinho de vista? Letra B. Do que a criança reclama? Do que essa criança está reclamando? E letra C. De que ponto de vista ele é grandão? Se ele se inverter, ele diz que ele é uma criança. Mas e se ele virar outra coisa que ele está colocando no poema? Que maneira que ele vai se ver grandão? Número 3. Agora, utilizando as palavras no diminutivo e no aumentativo, crie um pequeno poema. Agora é com vocês. Vocês vão criar um pequeno poema onde tenha palavras no aumentativo e no diminutivo. É hora de soltar a imaginação, né? Agora, turminha, é matemática. Vai pegar o livro novo na página 79. O nosso tema de hoje da aula é gráficos. Vou ler para vocês. Os gráficos são usados para exibir dados numéricos de maneira visual, com o objetivo de facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e entre diferentes tipos de dados. Nas legendas, que fazem parte dos gráficos, inserimos as informações que explicam os dados do gráfico. Elas normalmente estão localizadas e destacadas na parte superior do gráfico. O que quer dizer parte superior? Em parte de cima do gráfico. Observe o gráfico a seguir, que Adriana, dona de uma banca de revistas, fez com base em uma pesquisa de opinião para saber o que seus clientes gostavam de ler. Ela fez uma pesquisa com 4 itens diferentes. Primeiro item, tem lá em cima do gráfico livros, o de baixo gibis, o de baixo jornal e o último revistas. Vocês viram que a posição desse gráfico está ao contrário, né? Ela está diferente. Ele não está igual ao gráfico que vocês estão acostumados de ver aqui, ó, né? Seria mais ou menos o que é que as crianças gostam, por exemplo, ou aqui os livros, né? Revistas da leitura. E aqui em cima seria em pé, né? A informação dos números. Esse gráfico, olha como ele é diferente, que bacana. É uma maneira nova de aprender. Aí ele tem lá de 0 a 180.
Então, ela tem a análise desse gráfico. Vamos continuar lendo. Analisando o gráfico, podemos tirar algumas informações, como: os jornais são os que os clientes mais gostam de ler. 120 clientes preferem ler gibis. O total de clientes que leem livros e revistas é 240. O que foi feito aí? Pegou quantos leem livro e quantos leem revistas e somou todos. Mão na massa. Você já ouviu falar em um tipo de gráfico chamado pictograma? Nele, em vez de utilizarmos quadradinhos para representar os dados, utilizamos desenhos. O pictograma a seguir foi feito com base em uma pesquisa referente ao mês de aniversário dos alunos do terceiro ano. Em seu caderno, transforme o pictograma em uma tabela. O que vocês vão fazer? Ao invés de colocar os desenhos, quantas crianças tem no primeiro? Nós não temos janeiro? 3. Então, vai ter que ter 3 quadradinhos pintados. Vocês podem usar a linha de vocês. Não esqueçam da régua para ficar bem bonitinho, ó. Tá bom? Ou sabe também o que pode usar? A Pro mandou dentro do envelope para vocês a malha quadriculada. É uma folhinha toda cheia de quadradinho. Então, vocês podem pegar a tesoura e recortar a tirinha. Por exemplo, primeiro em janeiro, aí vocês vão escrever janeiro embaixo, né? E vai colocar 3 quadradinhos pintadinhos, porque foram 3 crianças. Fevereiro não tem nenhuma criança. Não precisa nem colocar. Aí vocês montam. Depois que terminou de montar, vai virar lá na página 80. É uma continuação da atividade. Número 2. O professor da turma do terceiro ano fez uma pesquisa sobre a profissão que seus alunos gostariam de ter quando forem adultos e organizou os dados em uma lista, agrupando as respostas iguais. O que é agrupar as respostas iguais? Então, se teve 2 crianças que quis ter a mesma profissão, ela juntou. Observe as anotações do professor. Vai aqui, ó, como se fosse um post-it que tá aqui, ó, né, grudadinho, que o professor anotou. 12 alunos querem ser professores. 5 alunos querem ser médicos. 3 alunos querem ser bombeiro. 7 alunos querem ser cientistas. 1 aluno quer ser advogado. 6 alunos querem ser músicos. Olha lá, na número A fala assim: complete a tabela abaixo com os dados da lista. Quais são as profissões? A primeira já está preenchida. É professor. Aí do lado tem quantidade de alunos. Quantos alunos querem ser professor? Então, embaixo, qual é a próxima profissão que vocês têm? Médico. É só seguir essa ordem aqui que vocês conseguem e preencher essa tabela. Na letra B, os alunos resolveram construir um gráfico de colunas com as informações. Pinte os retângulos para construir o gráfico. Esse é a mesma coisa que vocês fizeram no caderno de matemática, tá? Só que aqui ele já está construído. Então, vocês vão pintar, observando a roupa dos bonequinhos, qual é a profissão e a quantidade de votos que ele teve. Quem terminou essa parte, vai lá na página 81. Depois de coletar os dados, chegou a hora de fazer um texto coletivo, com as informações reunidas. Ajuste os alunos do terceiro ano a escrever o texto completamente nos espaços que faltam. Então, nós vamos ajudar esses alunos, né? E ajustar todas as informações corretas. Olha lá, fizemos uma pesquisa com os alunos do... Que ano que foi feita essa pesquisa? De que série? Sobre o que foi feita essa pesquisa? Que eles gostariam de ter quando forem adultos. Foram entrevistadas quantas crianças ao todo? Vai voltar nas informações da professora, vai somar tudo e descobrir quantas foram crianças entrevistadas. A profissão mais votada foi a de qual? E a menos votada, qual foi? Vocês têm que colocar aí na linha. Que teve apenas quantos votos essa menos votada teve? A segunda profissão mais votada foi a de qual? Com quantos votos? Vocês vão preencher essas lacunas que estão em branco
com informações da página anterior, que é da página 80. A número 3 fala assim: Dona Naná é confeiteira e faz tortas de diversos sabores para uma padaria. Para controlar a quantidade de tortas que entrega à padaria, ela usa um gráfico. Nele, cada desenho significa 10 tortas entregues. Olha lá. Então, cada desenho são 10 tortas. Presta atenção. Ele não tem a quantidade de bolinha correta, mas cada imagem é a soma de 10 tortas. Olha aqui. Quantas imagens tem de abacaxi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. São só 6 tortas que ela entrega? Não, porque tá de 10 e 10. Então, é 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50 e mais 10, 60. Aí vocês têm 4 bolinhas para torta de morango, 4 bolinhas para torta de maçã. Desculpa, são 3 bolinhas, turminha. 4 de torta de uva e torta de chocolate são 5 bolinhas. Letra A. Observe o gráfico e complete a tabela a seguir com a quantidade de tortas de Dona Naná que ela faz. Quais são os sabores? Olha lá. Abacaxi já está preenchido, vocês vão seguir a mesma sequência. Tem 6 vezes o número 10, não tem? 10, mais 10, mais 10, até dar 60. Aí vocês vão continuar com a torta de morango, da de maçã, na de uva e na de chocolate, seguindo a observação da torta de abacaxi. Letra B. Qual foi o sabor de torta que Dona Naná mais fez? Qual é a que mais saiu? Vocês vão colocar o nome da torta que mais saiu. Depois que terminou essa atividade, vai lá na ficha de atividade, vai pegar a ficha de página 43. Abriu na página 43, essa aqui, ó. Abriu na página 43, ela fala assim: a professora do 3º ano fez uma campanha para coletar brinquedos que seriam distribuídos na comunidade do bairro onde seus alunos moram. No gráfico de linhas abaixo está representada a quantidade de brinquedos que a turma coletou a cada mês. Quando precisamos representar dados que variam com o tempo, geralmente utilizamos o gráfico de linhas. Na imagem abaixo, a professora explica como ler os dados desse gráfico. Olha lá. Primeiro, localizamos o mês e conferimos a quantidade coletada naquele período. As setas estão indicando que foram coletados 5 brinquedos no mês de abril. Olha aqui. Vocês estão vendo? Olha como o gráfico vai baixando e vai levantando. Então, vocês têm que observar o mês que vocês estão procurando e aqui vocês precisam ver a quantidade aonde o gráfico está batendo, ó. Então, pega o dedinho e leva até o número certinho. Quem fez essa parte, né, já observou, vai virar lá na página 44. Ela fala assim: preencha a tabela com os dados apresentados no gráfico, que é da tabela anterior, né? Do gráfico anterior. Qual é o mês? Março. Quantos brinquedos foram arrecadados no mês de março? Abril. Quantos brinquedos tiveram para o mês de abril? Aí depois não tem o nome do mês, tem só a quantidade. Vocês vão pegar esse número 10 e vai pesquisar lá no gráfico qual é o mês dele. A mesma coisa com o número 15, a mesma coisa com o número 2. Aí, lá o último, ele tem o mês, que é agosto. Quantos de brinquedo foi arrecadado em agosto? Vocês viram que essa tabela, a parte de meses não está completo e nem a parte de quantidade de brinquedo. Então, um lado tem hora que você tem que olhar o mês, e o outro lado você tem que olhar a quantidade de brinquedos. Tem a letra B. Agora, responda as perguntas. Em que mês foram coletados mais brinquedos? Próxima pergunta. Em que mês foram coletados menos brinquedos? Próxima. Quantos brinquedos foram coletados em agosto? Tem que somar tudo, hein? Para poder ter certeza de quantos os brinquedos foram
Coletados só no mês de agosto, tem que observar lá os números. Em que mês foram coletados 10 brinquedos? Vai olhar qual é o mês que coletou 10 brinquedos. Façam com calma. Não se esqueça de usar a folhinha que a Pro mandou para vocês dentro do envelope, tá? Recorta tudo bonitinho, faz o cabeçalho no caderno de matemática. Vamos fazer tudo quanto mais bonito, mais organizado, melhor para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar a Pro, tá bom? Beijo, turminha. Tchau!